Olá pessoal, aqui no ICC, olha que legal, Asteroide, um grande mestre da Índia, joia, o rating baixo para um grande mestre, uma francesa, muito legal jogar com os jogadores. Interessante que grande mestre, todo grande mestre é candidato natural ao título mundial, bacana né, legal né? Jogar com candidato natural ao título. Vamos lá, meu amigo grande mestre. Bispo B4 ou cavalo F6. Francesa. Ó, ele está pensando muito tempo. Deixa eu dar um finger aqui nas informações dele. O nome dele Shyam Sundar. O rating dele em 18 de novembro de 2013 chegou a 2.523. Engraçado, está muito baixo o rating dele. Será que é ele mesmo que está usando essa conta? A3, pedindo explicação para o bispo toma, peão toma. F4 ou dama G4? A ideia dele agora é fazer, eu vou fazer um bispo D3 primeiro, olhando a casa H7. Cavalo F3. Se eu tiver mais um tempo, já tem ideias de bispo toma. Por isso que ele fez H6, porque já tem ideias aí de bispo toma. Quem sabe daqui a pouco eu não tenho um dama. Vou fazer bispo E3 com a ideia de dama 2. Daqui a pouco ele deve fazer um C4, tirando esse bispo dessa perigosíssima diagonal. Estou com um plano aqui, já que ele criou esse alvo aqui em H6, um plano aí de um G4, H4, G5. Vou fazer dama 2. Bispo F4. Esse bispo para mim é importante. Já está chegando aí agora um G4, tirando o cavalo dessa casa. Excelente casa do cavalo. Vou fazer agora um G4. Talvez ele tenha cavalo H4, mas aí eu tenho cavalo toma H4, e se dama toma H4, talvez bispo 3, porque o que eu quero é poder avançar meus peões, né? Avançar meu peão de H também, não só o peão de G, mas também o peão de H. E aí o senhor grande mestre tem que começar a jogar direito. Eu acho que não é ele que está jogando, para estar com rating tão baixo, sendo que ele tinha 2.500 há menos de 6 meses atrás. Deve ser algum parente que está usando a conta dele. Aqui é toma F6 ou F4. Vou fazer F4 ou é toma F6, hein? É toma F6. O padrão é fazer é toma F6, tá? Agora F4 com a ideia de peão toma, peão toma. Vou fazer o F4. Não sei se é o... E se ele fizer F5 agora, ele pode trancar a posição com F5. Mas aí peão toma. E se torre toma, bispo G4, atacando a torre. Se ele faz F toma E5, eu vou tomar de peão. Peão toma E5, abrindo aqui linhas contra o rei inimigo, contra o rei negro. Se as brancas têm alguma vantagem, é porque elas controlam mais espaço. Olha esse colar, essa cadeia de peões aqui, quanto espaço que as brancas não controlam no tabuleiro. A consequência prática, as negras têm menos espaço para manobra. No ataque aberto, as brancas conseguem mobilizar mais rápido as suas peças. Eu adoraria fazer aqui o grande roque para trazer a outra torre. O problema é que esse peão está na mira da torre, da dama. Peão toma, já que eu tenho mais espaço. Então o natural é abrir a posição, é jogar para frente. Eu vou fazer
H5, tirando a casa G6, tirando casas brancas do bispo, tem sempre aqui, eu posso preparar agora o avanço do peão. A ideia de H5 é tirar a casa G6 do bispo, que poderia vir para G7, defendendo as casas brancas que estão fracas aqui do roque negro. O tempo dele está bem pior. Com certeza não é ele que está jogando. Não é o grande mestre que está jogando. Já tem ideias aqui, talvez, de bispo H5. H4, melhor dizendo, olhando as casas negras aí. Não queria trocar as damas. Não posso, claro, fazer bispo F4, porque a torre está olhando também essa casa. Mas eu acho que não vai me restar muito. Eu vou fazer o grande roque. Agora sim, eu tenho um grande roque. Se dama toma, talvez rei tome. E o rei está bem colocado no jogo. Está centralizado já para o final. Eu quero agora bispo H4 com ideias de avançar. Tá? Eu tenho as duas torres, a torre da dama e a torre do rei. G5. Abrindo aí, quebrando aí o roque das negras, tá? Quebrando a estrutura do roque das negras. E agora, G6. G6, vai. Já que ele tem um bispo de casas brancas, G6 para controlar casas brancas. Vou tomar. Esse peão dele está quebrado agora. Torre de D em G1, está caindo o peão. Não é o grande mestre que está jogando. Não é o grande mestre que está jogando. Se torre 5... Agora já cai aqui. Eu estou até avançando o peão agora. Agora tá bem fácil, tá? Com certeza não é o grande mestre que está jogando aí. Peão toma G7. Se rei toma. Talvez torre 7. Torre 7. E agora eu já tenho... Peraí. Caramba, torre 3. Ai. Oh, meu Deus. O bispo aqui estava guardando a casa. Vamos para a análise, a gente retorna. Ok, meus caros, eu fiz aqui algumas breves análises, tirei algumas conclusões, eu queria trocar essas ideias com vocês. E4, E6, D4, D5, nós temos aí uma defesa francesa, né? A francesa é E4, E6, aí a defesa francesa. Cavalo C3, bispo B4, E5, cavalo E7, A3. Já pede de imediato explicação para esse bispo, que toma o cavalo, B toma C3. Roque, a ideia agora é trazer o bispo para D3 para atuar nessas casas brancas e principalmente tem linhas de sacrifício com o bispo toma H7. Bispo D3, C5, cavalo F3. Então, continuando com os planos aí. Tem ideias futuras de bispo toma, aí cavalo em G5 atacando, dama entra também atacando, tá? Claro que se as negras jogarem de modo correto, elas não vão cair nisso, mas se cometerem um erro, caem. Tanto é que fizeram H6. E aí eu fui ver lá, o H6 não tem na teoria, mas é uma das primeiras sugestões da máquina nessa posição, tá? H6 justamente prevendo aí sacrifícios em H7 e prevendo também a entrada do cavalo em G5. Mas H6 a gente sabe, esse tipo de lance debilita um pouco a posição, a defesa do rei. Tá? E cria um alvo. Meu plano agora é fazer um G4, depois fazer um H4, e o peão que está em G4 vem a G5, atacando, quebrando, atingindo essa estrutura que já está um pouco defeituosa. Fica mais fácil o plano para as brancas agora, que é o que está mostrado aí nessas setas verdes. Então, a partida seguiu com bispo E3, com a ideia de fazer dama D2, também de novo pressão lá em H6, né?
Ele fez C4, já teve que fazer C4 de imediato para quê? Para tirar o bispo dessa diagonal perigosa aí. Aí o bispo tem que recuar, jogar mais passivo na casa E2, bispo D7, dama D2 de novo, pressão lá em H6, né? Tudo normal aí. F5, cavalo F5. Esse cavalo F5 já tem aí o plano futuro de G4 atacando o cavalo. Ou seja, eu faria o G4 que eu já quero mesmo fazer com ganho de tempo. Esse cavalo está atacando esse importante bispo de E3, que em muitas linhas pode ser sacrificado aqui para quebrar mais ainda o roque das negras. Por isso, eu prefiro fazer bispo F4 para quê? Para não deixar o bispo ser tomado pelo cavalo. O cavalo C6 foi o que ele jogou e agora já chega lá a G4, né? Claro, ele não vai fazer aqui um lance cavalo voltando para E7, porque ele fica mais congestionado, mais passivizado, mais enrolado aí na posição. Ele tem que desenvolver peça e tentar trocar peças brancas para diminuir a força do meu ataque. Então ele fez cavalo H4, eu fiz cavalo toma com a ideia seguinte: dama toma, bispo G3, e agora o bispo obriga a dama a sair daí, abrindo caminho então para o peãozinho avançar. Eu quero é chegar para atacar, então tem que avançar esses peões. Por isso que o bispo G3 expulsando a dama daí. Claramente a dama não vai perder tempo de vir para essa casa branca, porque o bispo facilmente expulsa a dama. Não é isso? Então, dama E7, H4. Tudo bem simples aí no plano. Ele fez F6 nessa posição. Eu fiz o lance F4, que também está bom, não está errado não. A máquina sugere o imediato toma F6. E para tentar entender aqui conceitualmente por que toma F6, como eu disse ao longo da partida, as brancas já ocupam mais espaço no tabuleiro. Então a abertura da posição, assim que a troca de peões facilitam, ou melhor, facilita o ataque das brancas, porque tendo maior controle de espaço, quando a posição abre, quem tem mais controle de espaço consegue mobilizar mais rapidamente suas peças para o ataque. Dama toma F6, isso aqui é análise, tá? Ele fez, após H4, ele fez F6, eu fiz F4. Deveria ter feito toma F6 com dama toma F6, G5, olha lá, já batendo na dama e já batendo no alvo que ele deixou aqui para mim. Dama G6, G toma H6, abrindo linhas contra o rei negro, e olha lá, o par de bispos aí vai atuar muito bem nessa posição aberta. Dama toma H6, roque com leve vantagem para as brancas. A máquina diz que é uma leve vantagem, mas na realidade já deve ser uma vantagem um pouco mais consistente. Voltando então para a partida, o lance que eu fiz após F6 foi F4, que segundo a máquina não é o melhor, mas é um lance válido também. De novo, controlando aí o centro do tabuleiro. F toma E5, F toma E5. Bispo E8 foi o que ele fez. A ideia, a ameaça dele era trazer o bispo para G6. E se H5, bispo E4. Esse bispo está excelente nessa posição. Está muito bem centralizado, muito bem colocado, olhando muitas casas aí. Esse bispo deve estar valendo igual ou mais que uma torre nessa posição centralizada. Por isso, após bispo E8, eu fiz H5, controlando a casa G6, né? Tá bem claro, tá bem tranquilo isso aí. Dama G5 foi o que ele fez, ele quer trocar peça, porque ele sabe que está sob um ataque forte. Só me restou aqui fazer o roque, com dama toma D2, rei toma D2. O rei está muito bem colocado, a partida já está muito perto do final, ou já está mesmo no final do jogo. O rei está centralizado e está, ao mesmo tempo, bem protegido por essa cadeia de peões. As torres estão conectadas e atuam muito bem aí no tabuleiro, principalmente futuramente nessa coluna G aqui, com o avanço do peão. Joia. Seguindo então, rei toma D2, cavalo D8, bispo H4. Ideia aí de avançar o peão de G, abrir, quebrar essa estrutura do roque para expor o rei dele ao ataque. Torre F4 foi o que ele fez. A máquina... Com o bispo H4, a ideia é fazer peão a G5, já como vantagem quase decisiva para as brancas. Na partida, após bispo H4, ele fez torre F4, G5 foi o que eu fiz. Subindo aqui a análise, para a gente enxergar melhor. G5, cavalo F7, tentando trazer o cavalo para o jogo, G6 atacando o cavalo. E aqui eu vi a análise, esse cavalo D8, olha que situação péssima dessas peças. A torre não está jogando, o cavalo está na primeira fileira, está péssimo aqui, o bispo está na primeira fileira, está péssimo aí. Torre de D em F1, torre toma, bispo D7. A ameaça aqui já era bispo E7, e se ele fizer um lance tolo como A6, já leva mate.
As ameaças são essas. Então, cavalo D8, eu fiz G6. Ele respondeu com cavalo G5. De novo, esse cavalo D8, torre de D em F1, torre toma, bispo D7, bispo G4, já com vantagem decisiva. Tudo isso aí é análise da máquina. Na partida, após G6, ele fez cavalo G5. Triste lance esse. Esse lance dele é o lance de quem entende um pouquinho. Ele está sacrificando material para não ficar tão congestionado. Eu acho que quem jogou não foi o grande mestre, mas de qualquer forma esse lance foi um lance bacana que ele fez. Buscando aí contra-jogo, de modo desesperado, não pode ficar passivizado, preso lá atrás. Tem que buscar contra-jogo a qualquer custo, ainda que sacrificando material, como está acontecendo agora. A torre de D veio para G1 atacando o peão. Bispo A4 de novo, já tira o peça que está lá presa, parada na primeira fileira, já coloca a peça em jogo, pressionando aí a meus peões, né? E já está colocando as torres em jogo, né? Tem que jogar assim mesmo, ainda que sacrificando material, mas não pode ficar parado não. Bispo A4, está jogando correto, torre toma G5, torre F2, né? O plano dele agora é... Se tiver tempo para fazer isso, bispo toma, bispo aqui e as peças atacando aí, o rei o bispo está cravado aí por causa da torre na segunda fileira. Rei E3 atacando a torre, a outra torre veio defender, H6 quebrando de vez a estrutura do roque, bispo toma C2, bispo toma G7 atacando a torre, rei toma G7, torre H7, cheque. Rei G8, lance único, e agora a máquina sugere um interessantíssimo bispo G4, claro, com a ideia lá, a ameaça de bispo toma E6, torre de 2 em F7, bispo toma F7, e o mate está bem próximo aí, tá? Então aqui eu fiz torre toma B7, mas o melhor teria sido bispo G4, atuando aí nas enfraquecidas casas brancas. Legal, indo aí para a conclusão da partida. Torre toma B7, bispo D3 foi o que ele jogou, meu bispo está atacado, e eu coloquei essa seta vermelha aqui para dizer o seguinte, esse bispo dessa casa, ele tem uma atuação muito importante nessa casa, onde eu levei o mate, eu fiz o péssimo aqui, fiquei nervoso, fiz bispo toma D3, e não vi que ele já tinha torre de 8 em F3, cheque mate, né? A máquina fala que o melhor para mim, o corretíssimo, seria bispo G4 de novo. Continua controlando essa importante casa F3 contra a entrada da outra torre e está entrando lá em E6 para coordenar com as torres para dar mate. É isso? Eu fiz o péssimo bispo D3 e levei mate, mas a partida foi instrutiva para mim, foi legal. Pessoal, valeu, obrigado.